Fique bem à vontade. Você que está nos visitando, fique bem, você é bem-vindo. A gente não te conhece, mas te ama. A gente está aqui só por sua causa. Se não fosse por você, a gente já tinha sido até arrebatado. Amém? Mas eu creio que o Senhor tem algo, tem uma porção sobre a nossa vida. Tem algo para acontecer. Eu quero que você fique com o seu coração sensível. Antes de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, eu quero comentar algo antes, dizer para você, irmãos, que a nossa geração precisa ficar atenta. Cada um de nós precisa prestar atenção a respeito de em que frequência a gente está sintonizado. A gente vive num mundo, irmão, de muitas dores, um mundo de muitos problemas. Nós vivemos num mundo de circunstâncias adversas, nós reconhecemos isso. Mas essa não é a frequência que a gente atua. Essa não é a frequência que o Espírito Santo atua. Essa não é a frequência onde o poder de Deus está disponível. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que nós precisamos está em Cristo. Você pode dizer isso comigo? Tudo que eu preciso está em Cristo. Isso é uma verdade bíblica. Tudo que eu preciso está em Cristo. Eu não preciso de mais nada, eu preciso dele e estar nele e compreender que ele está em mim. Eu preciso ficar atento para saber que frequência é essa que o poder de Deus se move. Porque existe um mundo natural que nós estamos nele, e eu vou dizer mais uma vez, eu reconheço que nós estamos num corpo que não foi glorificado. Eu reconheço que o mundo não está debaixo do controle de Deus. A própria palavra de Deus diz que o Deus desse século é Satanás. Eu entendo isso tudo, só que eu não posso desprestigiar, eu não posso dar um valor menor por causa do que eu sinto, por causa de circunstância, dar um valor menor para aquilo que o Senhor Jesus já estabeleceu na redenção. Existem coisas que já foram estabelecidas, independente do que aconteça. Existem coisas que o Senhor já fez, Ele já determinou, já está nele. A palavra de Deus diz, por exemplo, no livro de Romanos, Paulo diz isso, e eu amo esse verso, quando ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele diz, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Deus não poupou Jesus por nós. E ele faz uma indagação, ele diz assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Juntamente com Jesus, eu não recebi um bilhete para eu ir para o céu. Juntamente com Jesus, eu não recebi uma capacidade de aguentar o sofrimento aqui. Não foi isso que eu recebi. Quando eu recebi Jesus, a palavra de Deus diz que juntamente com Ele, Deus me deu todas as coisas. A sua necessidade está suprida em Cristo. Paulo escreve aos Efésios, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou na revista e corrigida, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Nós somos um povo abençoado. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Pode não estar funcionando com ninguém, vai funcionar com você. Pode não estar funcionando no mundo, vai funcionar para mim. Porque existe uma frequência onde esse poder está. Eu quero ler um verso antes de colocar você dentro do contexto dele, Marcos 5, o verso de número 30, eu quero ler com você. E eu vou demonstrar para você que existem coisas que estão estabelecidas e que precisam ser acessadas pela nossa fé. E que existe uma graça para isso, existe um favor. Marcos 5, verso 30, diz assim, você achou lá? Eu vou esperar um pouquinho aqui, que você não me convenceu que achou não. Marcos 5, 30, você achou lá de verdade? Olha o que diz, depois eu contextualizo você. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ora, havia um poder em Cristo disponível?
Havia algo no Senhor que Deus não precisava olhar para a situação para promover algum tipo de poder. Havia algo nas vestes dele naquele momento, havia algo fluindo ali, havia uma disponibilidade ali. Estava disponível ali. Estava ali pronto. Estava ali disponível, mas precisava ser acessado. Como esse acesso foi feito? Quais são os segredos, se é o que eu posso dizer, de Deus a respeito do que a gente vai falar em contexto daqui a pouco? Mas uma coisa eu queria adiantar para você. Esse tempo é um tempo onde eu posso viver no natural, ou eu posso decidir viver em outra frequência. Se tiver alguma coisa acontecendo numa rádio FM e eu ligar para você, não adianta você querer ouvir aquilo que está acontecendo numa rádio FM, ouvir na AM. Não tem nenhum problema com a AM, mas é outra frequência. A nossa frequência é do céu. A nossa frequência é superior. A nossa frequência, irmãos, é um lugar em Deus onde nada nesse mundo pode abalar o que está estabelecido pelo Senhor. Existe uma disponibilidade no coração de Deus, existe um poder disponível em Cristo. Está disponível, já foi feito. Você não será sarado, você já foi. Você não vai ser redimido, você já foi. Você não vai ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, você já foi. Existem coisas que já estão estabelecidas. E a gente tem que perceber, irmãos, porque eu dei esse exemplo, a gente viaja, vai para hotéis, ou fica hospedado na casa de alguém, invariavelmente, você sabe que hoje a gente precisa da internet para trabalhar, para fazer tudo, os nossos próprios contatos. Você chega no lugar, você se hospeda, seja num hotel, você fez lá o check-in, está tudo bem, mas tem uma pergunta preciosa que você faz. Você diz, qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi, meu filho? Eu não vivo sem isso, não. A gente fala assim, né? Que parece que a gente está preso se a gente não tiver a senha do Wi-Fi. Porque a senha, o sinal do Wi-Fi está ali disponível. Só que você, sem ter a senha, você não acessa. Está ali disponível, irmão. Mas quando você tem a senha você acessa. É por isso que você tem esse cuidado, seja na casa de alguém ou no hotel, você diz, qual é a senha? Quem é que está pronto para receber algumas senhas aqui hoje? De coisas simples, que eu sei que você já até sabe. Mas existem coisas que precisam ser rememoradas na nossa vida. Tem coisas que a gente tem que pensar mais sobre isso. Porque nesse tempo de muita aflição no mundo, de grandes desafios, a gente vai ter que saber qual a frequência que a gente quer operar. Se vai ser na frequência da incredulidade, se a gente vai dizer só o que as pessoas falam, se a gente vai concordar com o mundo, ou se a gente vai se voltar para a palavra e vai começar a concordar com Deus. Porque eu não sei se você já parou para pensar, você está sempre concordando com alguém. Está sempre concordando. De um jeito ou de outro. Alguém diz assim, não vai dar certo. Você olha para a circunstância, rapaz, eu acho que não vai dar certo mesmo não. Está concordando com alguém. A palavra de Deus diz, vai dar certo, porque eu disse que vai dar certo. Você fala, vai dar certo, eu concordo com Deus. Mas sabe o que eu creio? A nossa geração vai concordar com Deus. A nossa geração vai conectar com o que importa. A gente vai entender que existe um poder que está disponível, que Deus não precisa inventar nada, está disponível em Cristo. Nós vamos compreender que tudo que a gente precisa está nele. E isso vai trazer uma grande segurança para a nossa vida, um grande refrigério. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Se você colocar uns versículos, ver uns versos antes, você vai ver que na verdade Jesus está falando a respeito de uma mulher que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. E eu amo quando o texto fala, porque eu amo essas expressões, porque diz assim, certa mulher. Porque era uma certa mulher. Porque, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de disponibilidade, acepção de fé. Porque a gente pode decidir não querer viver no nível que Deus estabeleceu para que a gente viva. Deus, ele é um Deus abençoador, mas ele quer que a gente aprenda a tomar uma atitude de crer. Crer que é verdade, desejar experimentar coisas nele. Eu me lembro, irmãos, quando Jesus estava vindo sobre as águas e Pedro, ao ver Jesus, ele perguntou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ir
ter contigo sobre as águas. E eu fiquei pensando muito sobre esse texto. E eu pensei, Jesus poderia dizer, e é isso, o cego faz, Pedro. O que você está me propondo não tem um sentido produtivo nenhum. Por que você quer andar sobre as águas? Daqui a pouco eu chego aí e fica tudo resolvido. É porque o que eu percebo é que Deus nunca vai te deixar intimidado quando você manifestar para Ele, mesmo que para as pessoas não façam algum sentido, que você deseja ter uma experiência sobrenatural. Ele olhou para aquela situação e falou assim, rapaz, você quer vir sobre as águas? Então vem. Vem, não tem problema não. A gente volta junto para o barco, andando sobre as águas. Deus não é aquele que quando você fica animado e dizendo, cara, eu quero esse tempo para me esticar no Senhor, viver experiências novas com Deus, e Deus vai dizer assim, que é isso? Não precisa muito não, pai. Pode ficar aí no seu mundinho, fica aí na sua frequência AM. Não, irmãos, a frequência é outra. Posso ouvir um amém aqui? A nossa frequência é outra. Não é a frequência de acreditar somente no que eu estou vendo. Não é a frequência de apenas ficar bem porque tem dinheiro na conta. Não é a frequência de estar bem se eu tiver alguma coisa para me escorar humanamente. Esse tempo é um tempo de sair do barco e andar sobre as águas. De viver uma experiência com o Senhor. E certa mulher, por que me chama a atenção, irmãos? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com todo aquele cujo coração é totalmente dele. Existe um holofote no céu assim, ó, que para sobre sua vida quando você está sintonizado com o Senhor. Porque Deus não quer o seu dinheiro, o seu talento, o seu diploma, o seu ministério, a unção que está sobre você. Deus não quer nem teu chamado, Deus não quer nada, Ele quer você. Agora, se Ele tem você, Ele tem teu chamado, teu dinheiro, tem tudo. Então a questão não é o quanto eu sou capaz, é o quanto eu estou disponível para poder tomar uma atitude que eu possa sintonizar essa frequência onde Deus está falando, onde Deus está dando instrução. Que vai além do natural. Esses dias serão dias de inspiração para a igreja, serão dias de revelação para a igreja, serão dias de profundidade na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero que você receba isso. Você vai sair do raso. Eu vou sair do raso, irmãos. A gente vai sair do raso. A gente vai depender do Senhor. Vai voltar para onde? Me diz aí. Você vai voltar para onde? Você sabe de onde você veio, não tinha fruto lá não. Não tem para onde você voltar. A sua direção agora é para frente. Amém. E a gente vai melhorar, irmãos. Amém. Agora, note uma coisa. Certa mulher, irmãos, 12 anos, sangrando, padecendo. 12 anos para mim fala de questões crônicas. Era uma situação crônica. 12 anos. Essa mulher tinha dinheiro, a Bíblia diz que ela tinha grana. Tanto ela tinha que a Bíblia diz que ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e ela tentou tudo em vários médicos. Mas é uma situação angustiante quando você tem um problema, você tem alguma condição, você colocou toda a sua condição em alguma coisa e a Bíblia diz que ao invés de melhorar, ela piorava. Olha que situação. Mas essa mulher tinha peculiaridades. Ela sabia que existia uma frequência onde o poder estava residindo. Havia uma frequência, havia alguma coisa que tirava ela daquela situação passiva, porque a fé não é passiva, mas ao mesmo tempo a fé não é a capacidade dos superpoderosos. A fé não é o lugar do perfeito. Não é. A fé é um lugar de disponibilidade no coração, de querer viver uma experiência com Deus. E ela estava lá. E o que eu vou dizer, você vai concordar, ela estava fraca. Uma pessoa que tem uma hemorragia de 12 anos, irmãos, está fraca. Ela tinha que enfrentar a fraqueza do seu corpo para viver uma experiência com Deus. Isso te fala alguma coisa? Ela teve que enfrentar preceitos da sua religião e quebrar algumas normas da sua religião. Porque segundo a lei, ela nem poderia fazer o que ela fez. Ela tinha que enfrentar a multidão. Porque às vezes o poder está residindo em algum lugar, existe uma frequência ali, mas existem muitas oposições. Existem coisas que se opõem. Mas eu sei que o poder não vai ser, Deus não precisa inventar um poder para me socorrer. Ele é o Deus do poder. Todo poder reside em Cristo. A ponto do Senhor, depois da ressurreição, ele falar assim: todo poder me foi dado no céu e na terra.
Não é qualquer coisa. Todo o poder. E aí, irmãos, aquela mulher, a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. É interessante, você já percebeu que se você não sabe o que você tem direito, você desconhece, é a mesma coisa que não ter? É a mesma coisa. Se você não sabe que você tem uma coisa, mesmo que tenha, se você não sabe, não adianta nada, porque você nunca vai usufruir de alguma coisa que você não sabe que é seu direito. Mas quando você sabe que é seu direito, você se agiganta. Vamos supor que você tem um terreno e ele não está murado. E alguém tenta invadir. Alguém tenta invadir, você vai tomar todas as providências para que ninguém invada aquele terreno. Porque você diz, não, esse terreno é meu. Eu tenho escritura. Eu tenho documento que prova que ele é meu. Porque você não quer ninguém invadindo sua propriedade. E chegou o tempo da gente se levantar com a mesma ousadia nas questões espirituais. Ei, irmãos, às vezes a gente está sofrendo muita invasão inapropriada. Chegou o tempo da gente botar uma plaquinha e dizer assim, ó, propriedade privada. Esse terreno tem dono. Você entende isso? É uma frequência que você acessa. Ó, esse terreno tem dono, hein? Satanás vem oprimir você na mente, você diz, olha, esse terreno tem dono. No seu corpo, esse terreno tem dono. Vem dar uma sugestão de pecado, você vai dizer, não, isso não entra na minha vida não, esse terreno tem dono. É uma questão de frequência. É você saber onde Deus está operando, que o poder está residindo lá. Agora, fé chegou para essa mulher e ela enfrentou a fraqueza da carne. Ela enfrentou o vexame. Ela enfrentou a quebra, ela teve que quebrar preceitos da sua religião. Ela enfrentou as pessoas que estavam cercando Jesus. Mas havia uma peculiaridade nela, a Bíblia fala que ela foi por entre a multidão e ela tocou as vestes do Senhor, porque dizia, e eu amo dizia e não disse, porque se ela dizia, muito provavelmente ela disse mais de uma vez. E ela dizia, e eu amo essa versão da Revista Atualizada que diz que ela dizia, se eu apenas, irmão, essa palavra é importante essa noite. Ela disse, não, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Havia uma frequência, havia um poder que já estava estabelecido, mas não estava estabelecido no reino natural. Estava estabelecido no reino espiritual. E ela precisava acessar aquela frequência. É como se ela tivesse, quando ela estava falando, se eu apenas tocar na veste dele, é como se ela estivesse sintonizando a frequência. Se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela ficou curada antes ou depois de dizer? É um nó, né? Mas ela ficou curada depois de dizer. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar. Mas ela não ficou só no que ela falava. Ela não ficou só no que ela falava. Ela dizia, se eu tocar, eu vou ser curada. Mas ela, ao mesmo tempo ela dizia, mas a minha fé não é uma fé morta, não é uma fé religiosa, é uma fé que me impulsiona a fazer alguma coisa. Se eu apenas tocar as vestes dela, eu serei curada. Mas eu vou dizer que serei curada, mas eu vou entre a multidão. Eu não estou nem aí para a galera da minha religião. Eu não estou nem aí para a fraqueza da minha carne. Eu vou buscar uma possibilidade. Eu vou tocar nele e vou ficar curada. Aconteceu o que ela disse. Você recebe o que eu vou dizer? Vai acontecer o que você disser. Vai acontecer. Vai acontecer o que sair dos seus lábios, vai acontecer. Porque tem muito, eu poderia explorar muita coisa a respeito de veículos e portas para a gente acessar essa sintonia, essa frequência, mas eu quero me deter no aspecto de falar. Irmãos, Deus colocou para o povo de Israel, Moisés levantou aqueles 12 espias e eles foram lá ver a terra de Canaã. E eles foram testemunha, eles disseram, a terra realmente é show de bola, isso é por minha conta. A terra é maravilhosa, ela manda leite e mel, mas tem um problema, tem gigante. As cidades são muito fortificadas. Os caras são grandes demais, tem gigantes lá. A gente não tem condição, não. No mesmo momento, Caleb se levantou e falou assim, eia, eu não sei nem o que significa isso.
Eia! Significa talvez para um nordestino hoje, né? Entendeu? Para um carioca, já é. E ele falou assim, ei, peraí. Não. Eu vou traduzir Caleb para você. Vocês estão numa frequência de baixo. E a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida está numa frequência de cima. Ele disse, vocês vão ficar mesmo nessa frequência de baixo? Eu quero ficar na frequência de cima. E tanto é verdade que ele diz, não, nós vamos. Vocês vão ficar calados, deixa eu dizer uma coisa. Nós vamos naquela terra e vai acontecer o que Deus disse. Conectou numa frequência, olha, e era a frequência mesmo. Porque Deus disse assim depois, olha, ninguém vai entrar, vai morrer todo mundo nesse deserto. Mas Caleb vai entrar. Porque nele houve outro espírito. Deus falou assim, olha, ele está conectado numa outra frequência. É outra frequência. Não é a frequência da incredulidade, da impossibilidade. Porque, irmãos, o diabo vai tentar o tempo todo mostrar para você que você é o que você sente. Você sabe que a luta é feia nessa área. É o que você sente. Olha a circunstância. Mas, irmãos, a gente não é o que a gente sente. A gente não é o que a circunstância está dizendo. Irmãos, o que me define não é quanto eu tenho na minha conta corrente, não. Nem é o que te define. Você continua rico de qualquer jeito. Sabia disso? Porque não é uma circunstância, se você tiver um problema financeiro, depois de ter muito dinheiro, uma circunstância que você teve uma perda, você ficou pobre, não. Porque pobreza e riqueza, para Deus não é como a gente vê. Para Deus, riqueza é conceito. Você é. Você é. E Caleb teve aquela visão, ele falou assim, olha, vocês estão numa frequência baixa. Rapaz, está uma frequência operando aqui, vocês estão nessa frequência de querer conquistar alguma coisa, mas não se sente capaz de conquistar. Mas quem disse que a conquista é na força do homem? Da onde a gente inventou isso? Deus ele é tão sério nisso, que ele falou para Gideão, Gideão, eu te escolhi. E Gideão falou, me escolheu, que legal, me achou aqui. Rapaz, a minha família é pequena, eu estou aqui completamente sem expectativa, fugindo dos inimigos. Aí o anjo chegou para ele, vai nessa tua força. Que força? Alguém me fala pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Que força? A força da incapacidade humana. A força de saber que ou é Deus ou é nada. A força de só depender do Senhor. A força de saber que humanamente não tem como resolver, mas quando humanamente não tem como resolver, você aciona uma frequência, onde o poder reside. E ele está disponível, irmão. Esse poder está disponível. A Bíblia fala sobre isso. O texto que a gente está lendo fala sobre isso o tempo todo. E essa mulher ela tocou em Jesus porque dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E aconteceu o que ela vinha dizendo. O que aconteceu? O que ela estava dizendo? Nós temos que ter um cuidado, irmãos, na nossa vida pessoal, a começar pela nossa vida pessoal, para ver qual é a atmosfera que você está vivendo e onde ela está te sintonizando. Ou ela te sintoniza com a palavra e com as coisas do céu, ou ela vai te empurrar para as coisas naturais. Você sabe que você conversa com você mesmo. Você bate papo com você mesmo. Você conversa, você discute, às vezes você até briga com você mesmo. Você sabe que eu estou falando a verdade. Mas talvez você aprendeu. Eu hoje me dou bem comigo. Eu gosto de dizer, irmãos, eu amo sair comigo para ir para uma livraria. Eu vou comigo para uma livraria, vou passear comigo, eu me dou bem comigo, mas eu não me dava, não. A questão não é quando você com você mesmo, você fala dos seus problemas. A questão é como a conversa termina. Essa é a questão. A questão não é chegar para um amigo e compartilhar uma dor, um sofrimento. Ou falar dos problemas que eles existem, que são reais. A maneira como termina. É porque na nossa relação, quando a gente está envolto de uma atmosfera de negativismo, de incredulidade, tem que ter alguém como um Caleb, que está acostumado com essa frequência mais em cima, para dizer, ei, acaba com essa bobagem, Deus é fiel. Deus é fiel. Alguma coisa vai acontecer, Ele é fiel.
Aí conecta naquela atmosfera que lança você naquela sintonia. Aí você fala, rapaz, mas ninguém está acreditando. Não importa o que vai acontecer na sua vida, não depende se alguém está ou não acreditando, a paradinha é contigo. Dentro de casa, a gente pode sentar com a família, vamos resolver esse problema aqui. Irmãos, mas a gente tem que saber onde a gente está sintonizado. Qual é a frequência? Porque senão a gente começa a falar como o mundo fala. Você sai na rua, você encontra as pessoas dizendo o tempo todo, cara, tá muito ruim, né? Aí eu falo, tá ruim pra tu. Eu não, tá ruim. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sarado, salvo, redimido, abençoado, tá ruim como? Eu falo pra mim mesmo. Porque às vezes você está em cada ambiente de incredulidade. Você lembra daquela festa dos estados? Eu já falei isso aqui 500 vezes, vou falar de novo, quem está pregando sou eu. Que eu estava lá tirando foto com a maquete, o cara chegou enviado deixa para lá, para não te escandalizar. E ele falou assim, você pensa que tem condição de construir isso? Desse jeito, irmãos. Você pensa? Aí eu falei, eu não penso não, tenho certeza. Porque na hora que ele falou aquilo, ele tinha uma noção de construção. Você imagina, o Satanás ele usa as pessoas certas. Ele tinha uma noção de construção, ele falou, rapaz, eu lido com isso. Porque ele falou assim, quanto que você pensa em dinheiro que você vai construir isso? E eu falei assim, tanto, e ele fez. Desse jeito. Satanás, vestido de sapato bonito, calça e paletó. Aí na hora eu falei, cara, se eu me sintonizar nessa frequência desse cara, eu estou morto. Eu estou morto se eu me sintonizar. Eu tenho que estar sintonizado numa frequência acima. Eu tenho que lembrar do que Deus disse. Aí na mesma hora ele falando, e eu falando, pai, obrigado, porque o Senhor me disse. Eu não estou inventando nada. O Senhor me disse. Eu tenho que saber qual é a frequência que eu quero transitar. Eu quero transitar na frequência da fé. Na frequência da esperança. Na frequência da expectativa. Né? Eu tenho necessidade, não é porque eu sou o cara. Porque se eu não fizer isso, eu estou morto. O diabo vai brincar com a minha vida. Assim como Deus levantou Josué e Caleb, Deus levantou uma igreja nessa geração para dizer para o mundo, eia, não vai nessa não, esse negócio de eu não posso, eu não consigo, vai dar tudo, não vai dar certo, em nome de Jesus. Alguma coisa vai acontecer. Porque senão é melhor desistir. E a gente vai fazer outra coisa, a gente abre uma associação qualquer. Mas nós somos igreja. E essa frequência, irmãos, basicamente é feita através das palavras que saem da nossa boca. A ponto de, no livro de Números, dentro desse contexto dos espias, você pode ler lá Números 13 e 14, você vai ver que depois de Deus chamar a atenção deles, Deus falou assim, olha, da maneira como vocês têm falado aos meus ouvidos, isso é dessa forma que vai acontecer com vocês. Porque às vezes nós pensamos que o que influencia a nossa vida de fé é só aqui na igreja confessando a palavra e adorando, ou eu tirei um momento devocional e eu vou confessar a palavra. Às vezes você confessa a palavra no momento devocional, fica perto de alguém que lança uma incredulidade e você embarca nela. E você desfaz tudo aquilo que você confessou. Porque é necessário você criar uma atmosfera sua. Você tem que ter seu mundo. Você vai ter que proteger seu coração. Afinal de contas, qual é a frequência que a gente vai andar? Porque o mundo vai ser o tempo todo assim, não vai dar certo não. Você tem uma loja, aí do lado ninguém está vendendo. E as pessoas vão dizer, rapaz, está ruim, né? Está ruim. Eles querem que você concorde. Mas você não concorda, você vai dizer, está ruim nada. Tá bom, rapaz, eu fui abençoado, como é que vai estar ruim? Eu sou uma pessoa abençoada, onde eu chegar tem favor para mim. Tem graça, vai dar certo. Aí você pode falar assim, não, pastor, isso é uma coisa de palestra motivacional. Não é não, querido. É Bíblia pura. É palavra de Deus. Simplesmente porque a gente não tem outra opção. Ou a gente opta por viver nessa frequência maior, de cima, de uma aliança superior, de coisas que a palavra tem estabelecido, ou a gente vai ficar a reboco das circunstâncias. Quando eu vejo a palavra de Deus dizer lá em Gênesis, o que Deus pensou, irmãos, quando botou a gente nessa terra antes do pecado. Vamos lá, vamos jogar limpo hoje à noite. O que Deus pensou quando me criou? Ele falou assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Isso foi a ideia de Deus, sempre. Agora,
Eu posso passar por uma pressão emocional? Posso. Mas eu posso crer que existe uma graça para eu vencer sempre? Posso também. Posso. A Bíblia diz que existe um projeto de Deus para a nova aliança da gente reinar em vida. Quais são os dois requisitos básicos para alguém reinar em vida e ficar com esse acesso a essa frequência sobrenatural? Porque só acessando essa frequência sobrenatural que a gente vai reinar em vida. Porque dificuldade todos nós enfrentamos. Circunstâncias adversas também. Eu reconheço que esse corpo não está glorificado e eu sei quem está no comando desse mundo. Mas a Bíblia diz, os que receberam a abundância da graça. Quem recebeu aqui a abundância da graça? E o dom da justiça. Quem aqui foi justificado pelo sangue de Jesus? Reinarão em vida. Então existe um lugar. E por que eu olhei nesse texto algo para nos dar fundamento? Porque, irmãos, quando essa mulher tocou em Jesus, Jesus perguntou assim para os discípulos, quem me tocou? Deixa eu dizer uma coisa para você se escandalizar. Jesus não sabia do que estava acontecendo. Ele não era personagem ativo da peça. Nem sabia. E ele falou para os discípulos falaram, Senhor, todo mundo te aperta? E você me pergunta quem te tocou? Ele falou assim, não, mas olha só. Existe uma frequência que tem um poder que reside. Isso não depende de mim, depende de quem acessa. Ele explicou isso. Depende de quem acessa. Tanto que eu nem sabia, eu não sei o que está acontecendo. Uma coisa eu sei, alguém me tocou e me tocou de uma forma diferente. Tanto que quando me tocou, eu percebi que de mim saiu o poder. Ele não era o personagem ativo do fenômeno, do milagre, irmãos. Nem sabia. Algumas pessoas que não entendem que Jesus veio como homem, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória. E as pessoas pensam, não, ele sabia de tudo. Não sabia de tudo. Não sabia nem quem tocou ele. Ou você acha que ele estava ali num teatro? Perguntando aos discípulos, eu sei que tudo vai acontecer, ele combinou com os discípulos. Quem me tocou? Pedro, eu sei, mas quem me tocou, Pedro? Não, irmão, não sabia não. Não estava fazendo teatro, não. Pessoas falam, não, na tentação lá, na tentação, não foi bem assim não. Foi daquele jeito. Não, aquilo não era verdadeiro, era verdadeiro. Existe um acesso e existe uma frequência onde o poder reside. E isso vai trazer segurança para a gente. Isso vai trazer refrigério para a gente. Porque vai ter momento que você, na sua alma e no teu sentimento, você não tem condição de nada. Mas você vai sair daquela apatia, da hemorragia, não tem força. Não tem força. Aí quando você deu o primeiro passo fora de casa, tem que tomar cuidado com a religião. Quando deu outro passo, teve que tomar cuidado com o que as pessoas iam dizer. Afinal de contas, não era para você estar na rua. E vai chegar perto da frequência que você precisa acessar, tem um monte de gente para te atrapalhar. Mas você passa no meio de todo mundo porque você começa a dizer. E o que você está dizendo vai acontecer. Qual o cuidado? Vai acontecer de qualquer forma. Para o bem ou para o mal. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a usar comerá do seu fruto. Então existe um princípio aqui. Tem graça, irmãos, para a gente falar a coisa certa. Porque tem momento que vai gritar para você falar a coisa errada. E às vezes a gente usa até palavras contrárias. Tanto que você... Eu falava isso, mas eu parei porque eu vi que é um equívoco. Porque as palavras, elas têm que possuir um significado espiritual. Alguém te faz alguma coisa e você não gosta. Você diz, mas quem te fez isso? Aquele abençoado. Porque você queria dizer aquele amaldiçoado. Mas você diz aquele abençoado. Não, irmãos. O que Deus está nos chamando a atenção para essa ceia é que existe de fato um poder que está residindo em Cristo. Existem coisas que já foram estabelecidas. E graças a Deus que nós não somos a geração dos incrédulos.
As dificuldades que aqueles espias incrédulos viram, elas eram reais? Eram reais. Só que Caleb decidiu, mesmo olhando que a dificuldade era real, ele decidiu ficar sintonizado na frequência da promessa que Deus tinha feito. Só isso que vai funcionar na nossa vida. Você sabe que todos nós passamos desafios, mas a gente vai ficar firme, conectado na frequência que Deus estabeleceu. Irmãos, o Senhor já nos deu o segredo do Wi-Fi. Você já tem algumas senhas. Você sabe como algumas coisas funcionam. Esse tempo não é um tempo para você ficar ouvindo incredulidade e concordando. O que foi incredulidade, você diz, não, eu não penso assim não. Você não vai ser grosso. Irmão, nós somos gentis. Eu só sou brabo. Eu preciso falar alto com duas pessoas. Com Satanás e com o meu cachorro. O meu cachorro, ele só me obedece se eu gritar com ele. E Satanás também. O restante a gente é gentil. Né? O que eu estou dizendo é, nós não vamos aceitar que as pessoas impregnem na nossa vida um conceito que vai tirar a gente de uma frequência espiritual e botar a gente para enxergar apenas o que o natural está vendo. Porque isso vai ser uma vida medíocre. Deus está levantando a gente para um lugar mais alto. Você pode dizer assim, um lugar mais alto. Glória a Deus. Agora, só como treinamento, catuca o seu irmão só uma vez em cada culto, não é chato. Só uma vezinha. Diz assim, qual é a frequência que você está? Pergunta aí. Oh, aleluia! É importante isso, não para condenar. A gente saber qual a frequência que a gente está operando. Qual a frequência, irmãos? Que essa noite, eu vou concluir com algo aqui. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sim, a única que deve sair da sua boca seja boa para edificar. Conforme a necessidade, não fale qualquer hora. E assim transmita graça para quem está ouvindo. A nossa geração vai falar e as pessoas vão falar assim, fala mais. Nós somos portadores de esperança, irmãos. Nós conectamos as pessoas numa outra... As pessoas estão morrendo porque estão conectadas naquele AM. Aí você pega aquela pessoa e conecta ele numa frequência maior. E a pessoa fala, que bom, eu não estava vendo isso. Você não estava vendo isso, mas nós somos portadores de boas novas. Na nossa casa, não tem problema a gente falar dos problemas que a gente tem, discutir. Mas as nossas conversas, a partir do que nós conversamos conosco mesmo, com a gente mesmo, a gente precisa saber como termina. Vem aquela pressão e tal, mas no final você dá um murrinho na mesa e termina, está tendo uma dificuldade, nós reconhecemos isso, vamos ter que mexer aqui circunstancialmente, mas a gente crê numa coisa, nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Deus vai abrir uma porta onde não tem, rios no deserto, alguma coisa vai ter que acontecer. É uma escolha. Aí você poderia dizer assim, mas eu não tenho força para isso. E aquela mulher tinha? Experimenta ficar sangrando 12 anos com uma hemorragia. Experimenta ficar preso dentro de um conceito religioso que para você acessar o sobrenatural e entrar naquela sintonia, você tem que quebrar tudo da sua religião, correr todos os riscos. Irmãos, que o Senhor possa trazer para o nosso coração essa verdade, que é a gente, todos os dias da nossa vida, a gente está guardando essa sintonia. O mundo, você sabe, é mau. As notícias nem sempre são boas, mas a gente está numa frequência. E talvez você irrite pessoas. Talvez você irrite pessoas. Porque as pessoas vão ficar torcendo para você desesperar. Vai ver pressão e as pessoas vão falar, não, agora quero ver. Agora. Mas você vai continuar conectado na frequência que tem que ficar. Aí você vai dizer, mas eu não sei como eu saio disso. E eu sei? Quem é aqui que sabe tudo? Mas uma coisa é certa, quando eu estou conectado nessa frequência,
Eu estou ligado aonde o poder reside. Então eu não sei como, mas alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. E o que eu vou viver? Eu vou viver falando, irmãos. Falando, sai falando. Agora, eu não vou derrubar as minhas confissões quando eu estiver conversando com você. A pior coisa que a gente tem, irmãos, é quando a gente, ao invés de ter uma postura e segurar essa frequência, a gente fica meio dóizinho e as pessoas vão fazer carinho na gente, a gente se desmancha todo e sai da frequência certa e fica no natural. Não, irmãos. Esse tempo é um tempo de estar conectado na frequência certa. Qual é a frequência certa? Deus disse, eu creio e está feito. É uma atitude. A alma vai gritar de vez em quando, viu? Bem-vindo ao time. A alma vai gritar, a gente vai ter alguns incômodos. As pessoas vão ficar olhando pra gente como se fôssemos retardados. Sim. Já passei isso quantas vezes? As pessoas vão olhar para você e o diabo vai ficar assim, esperando assim, deixa eu ver a reação dele agora, se ele vai ficar nesse negócio de tô na frequência certa. Mas aí não é a sua capacidade. Quando aquela mulher, e eu estou concluindo, ela saiu da sua cama, aquela atitude dela dizer, se eu apenas tocar nele, vai ficar tudo bem. Chegou uma graça para ela fazer o que precisava ser feito. E ela foi cercada de favor, aquela mulher. Que mulher? Uma certa mulher. Alguém. Ela não tinha feito rema ainda. Mas fé chegou no coração dela, porque ela ouviu falar. Ela sabia que aquela fé não tinha que ser uma fé passiva, inoperante. Ela tinha que fazer alguma coisa. Ela tinha que conduzir a vida dela no caminho daquilo que ela estava acreditando. Porque no fundo, a nossa vida é fruto da nossa crença. O que a gente acredita. E ela se deu o direito de acessar aquele poder, mas ele estava lá. Se ela não tocasse, o poder estava lá. Mas Jesus falou, alguém me tocou. Como assim? Eu percebi, alguém me tocou, diferente. Alguém entrou nesse meu mundo de poder. Você entende? Alguém pela fé acessou essa frequência que eu vivo, onde o poder de Deus está disponível. Nessa ceia eu creio que a gente de alguma forma vai acessar esse poder disponível. Quando você estiver comendo o pão, bebendo o cálice, alguma coisa do Senhor sobre a nossa vida, para marcar a nossa vida. E amanhã, quando o dia acordar, eu vou falar alinhado com a palavra. Eu vou abrir a minha boca, eu vou falar, as pessoas vão, você tem certeza que vai dar certo? Eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque Deus disse, eu creio, está feito. E a gente vai se animar, porque às vezes a gente fica fraco. Quem aqui teria coragem de dizer que nunca teve uma perturbação e de ficar fragilizado em alguma área, irmãos? Isso não existe, não. Mas aí você está bem associado. Vai ter alguém que vai liberar uma palavra de graça para você e vai dizer, fica firme, vai passar. É só um momento. Porque quando você está vivendo, irmãos, a pressão, a sensação que você tem é que não vai passar nunca. Essa é a sensação, rapaz, isso não vai passar não. Mas vai passar sim. Aí é maravilhoso quando o telefone toca ou alguém manda uma mensagem dizendo, olha, fica firme, está passando. Deus é fiel. Continua sintonizado nessa frequência onde o poder reside. Diga assim comigo, eu vou ficar sintonizado nessa frequência onde o poder de Deus reside. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você podia ficar em pé? O Ministério de Música vai me ajudar. Os diáconos vão vir aqui para servir a ceia para a gente. E a gente vai cear junto. Simples, como sempre fazemos. Simples, como sempre fazemos. Você sabe o que eu me lembrei agora? Quando esse contexto dessa mulher. Essa mulher, na verdade, Jairo teve que ter muita paciência com ela. Né? Porque esse episódio aqui, Jairo estava indo ressuscitar, indo para Jesus orar pela filha. Aí eu fico imaginando Jairo. Senhor, pelo amor de Deus, minha filha morrendo, você parando para ficar dando atenção para os outros aí. Porque Jesus podia falar assim,
Rapaz, saiu o poder de mim, alguém foi abençoado, vamos que vamos, eu vou para frente. Não, Jesus com maior calma fala, rapaz, tá uma paradinha aqui, alguém me tocou, saiu o poder, eu quero saber o que está acontecendo. Jairo tem que ter muita paciência, mas que coisa maravilhosa. Supostamente, Jesus se atrasou um pouco, porque todo problema humano atrai o olhar do Senhor, porque Ele é bom. E aí o que aconteceu? Alguém chegou para Jairo e falou assim, Jairo, na boa, meu irmão, o cara devia ser carioca. Na boa, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. Aí, da boca de Jesus saiu uma palavra de graça. Jairo, não temas, crê somente. Porque, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Jairo estava na frequência do poder. Uma informação veio para tirar ele da frequência. Imediatamente Jesus reconectou ele com a frequência certa. Jairo, fica tranquilo. Creia, viu? Não temas, creia. Então eu sei que isso vai animar a nossa vida. E isso vai fortalecer o nosso coração. A gente precisa do Senhor e a gente precisa um dos outros. E o Senhor vai nos ajudar. Não tem nenhum super-homem aqui. Não tem nenhum suprassumo da fé aqui. Nem aí e nem aqui. Somos um time, somos um corpo. Mas instrução a gente está recebendo. Se esse Wi-Fi celestial está ligado, essa noite, senha chegou. Eu não quero perder nada. Aquela mulher poderia ter falado assim, eu sei que ele cura, eu sei que ele é poderoso, está todo mundo falando sobre esse homem. Rapaz, mas eu estou com uma dor desgraçada aqui, estou fraca. Ela não falou sobre isso. Ela falou assim, não vou deixar passar o tempo da minha visitação. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu enfrento tudo, mas eu vou acessar essa frequência onde reside o poder. Vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão distribuir esses elementos.